para a gente falar um pouco sobre a nossa experiência com a terapia, né? Exato. Então, eu vou tentar ser breve aqui. Mas eu comecei terapia, eu tinha 18 anos. Mas eu já precisava disso há muitos anos, né? Porque eu tinha sintomas emocionais desde criança. Só que, na minha época, não era algo muito comentado, nem na mídia, nem na igreja, muito menos, né? E não se falava muito na escola sobre isso, não era algo abordado na sociedade. E eu lembro que a primeira vez que eu me deparei com um questionário sobre o sintoma que eu sentia foi numa revista. Aquelas revistas tipo Capricho, sabe? Eu fiz um teste daqueles e incrível que o teste deu o mesmo diagnóstico que eu tive anos depois. E eu me identifiquei muito com aquilo e aquilo sempre ficou na minha mente. Aí eu me converti, né? Aos 15 anos me converti. Passei 3 anos aqui na igreja, com vários sintomas ainda, só que várias coisas enterradas, né? Muitas coisas não superadas. E aí, no meu terceiro ano de convertida, foi quando veio tudo à tona. Eu acredito que Deus estava me preparando para uma nova fase da minha vida, né? Eu entendo hoje e eu agradeço hoje por tudo que eu vivi. E a terapia, ela me deu esse lugar de maturidade, de enfrentamento, me ajudou a enfrentar o que eu precisava enfrentar, os medos, os anseios, tudo aquilo que a doença causava dentro de mim, né? E além disso, ela me deu maturidade também para chegar ao ministério onde eu estou hoje, me deu força para isso. E conseguir testemunhar isso hoje, né? Ser uma pessoa que briga por isso hoje dentro da igreja, ser uma pessoa que normalizou, ser usada para normalizar isso no nosso meio, porque se você precisa tomar medicação, você tem que tomar. Se você precisa ir no psiquiatra, você tem que ir. E se você precisa fazer terapia, você tem que fazer. São coisas distintas, do mundo espiritual. Amém? E para finalizar, a coisa que mais me impactou na minha terapia, nos anos de terapia que eu fiz, e até hoje eu faço, tá, gente? É, foi que ela falou que eu precisava ter um tripé na minha vida em equilíbrio. E esse tripé era a minha vida espiritual, a minha vida emocional e a minha vida física e o meu corpo. Então eu precisava cuidar dessas três coisas para o resto da minha vida, para que tudo ocorresse bem. Então eu entendi que quando a gente está na igreja e a gente é adolescente ou jovem, ou tem muitos anos de igreja, a gente quer cuidar só do espiritual, né? A gente acha que tudo é espiritual. Mas, embora Jesus esteja em todas as áreas da nossa vida, a terapia é um alerta do Senhor para você. O Deus fez isso, permitiu isso no nosso meio para que a gente tivesse mais ferramentas para que a gente pudesse ser curado. Então, o exercício físico, a terapia, a medicação, se necessário, e uma vida diária de oração, de devocional, isso é um tripé que provavelmente vai tornar você uma pessoa saudável emocionalmente. Amém? Amém. Dani, o que que você tem para nós? Uma mensagem, né? De acordo com o seu testemunho que você viveu. Ah, bom, eu destaquei um texto que me ajudou muito na época. Eu tive um problema com um transtorno de ansiedade, semelhante ao da pastora Carol. E eu lembro que em diversos momentos em que eu tinha uma crise, né, por conta, de ideias, de pensamentos, eu sempre, recorria para o Senhor. Eu já tinha já orientação, né, de psicóloga e tudo mais, e eu fazia também, né, eu utilizava isso também, ainda faço. Só que na época, meus pais eles não estavam sabendo lidar, então foi tudo muito novo. E teve um episódio que me marcou bastante, que foi um momento de conversa com Deus. E eu lembro que eu destaquei esse texto aqui, que fala um pouco da vida de Paulo. Ele fala assim: me constrange a forma como Paulo falava de seus sofrimentos. Ele não falava como queixa, mas como uma lembrança de uma vida em Cristo abundante, como oportunidades tremendas de se chegar a Cristo em tempos difíceis. É constrangedor ver como Paulo vivia para conhecer Jesus e não para usá-lo.
nesse tempo em que eu passei por essas crises, eu tive a oportunidade de conhecer mais o Senhor, de conhecer mais o amor do Senhor. Eu lembro que teve um momento em que eu estava em choro, em desespero, e eu comecei a falar com Jesus. E algo dentro de mim falou assim: como poderia eu sair daquilo que de mim veio? E eu lembro que eu fiquei guardando essa palavra Nossa. até os momentos em que chegava, eu sempre lembrava, recorria a isso, porque o Senhor, como o Salmo 139 vai dizer, o Senhor é aquele que nos conhece e ele está em todos os lados. Ele conhece a nossa fala antes mesmo de nós falarmos, né? Ele é aquele que nos cerca em todo o tempo, né? O salmista vai dizer que onde poderia eu estar, que o Senhor não está, né? Se eu for ao céu, lá tu estás. Se eu colocar minha cama no abismo, lá tu estás. Então eu vi isso como uma oportunidade de conhecer Jesus. Foi uma oportunidade da qual eu me apeguei mais ao Senhor. E eu lembro que foi, de certa forma, um cuidado, porque eu ainda não entendia muito sobre a paternidade de Deus. E quando essas crises surgiram, eu pude levar aos pés dele, não como amarguras de um caso não resolvido, mas, Pai, eu preciso de ti. E é desse jeito que eu me fortaleci, né? Como a palavra dele vai dizer, que quando eu sou fraco, forte eu sou, porque eu dependo da força dele, não da minha. Então é isso. Glória a Deus. E você, Tam? Tá aí até com a Gente, Bíblia meu aberta já. Deus. Graças a paz. Gente, eu sou nova na terapia. Tem só 2 meses que eu faço terapia. Indicação da minha líder. Glória a Deus. Gente, glória a Deus porque vocês têm uma líder, né? Vamos honrar nossas líderes. E antes de eu falar um pouco sobre o que eu aprendi na terapia, meu testemunho, né? Quem trouxe Bíblia? Vamos ler um pouco? Eu quero que vocês abrem lá em Mateus 22. É para vocês entenderem um pouco o que foi alterado, né, na terapia, na minha vida. Mateus 22, 37 até o 39 fala assim. Vai falar sobre o mandamento. E fala assim. Respondeu Jesus: Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gente, esse último versículo que fala amai o seu próximo como a ti mesmo foi em relação porque eu estava sendo tratada, né? Eu colocava sempre prioridade às outras pessoas. E eu sempre deixava eu de lado. E a terapia, ela me ensinou que primeiro eu tenho que me amar para poder depois amar outra pessoa. E gente, eu achei isso engraçado porque eu não via isso em mim. Eu jurava que eu me amava primeiro para depois amar outra pessoa. E a terapia me ensinou a isso. Primeiro eu tenho que me amar para depois amar outra pessoa. E amar o próximo. Não é errado você amar o próximo e ajudar o próximo, tá com o coração disponível, mas primeiro você tem que se amar para depois você colocar o que você aprendeu e depois fluir nas outras pessoas. E é isso. A terapia me ensinou isso. E é isso. Amém. Glória a Deus. Gostaria de agradecer aqui a presença dela, gente. Salva de palmas, por favor. Esses e outros testemunhos a gente vê no nosso meio para justamente alimentar a nossa fé, trazer esperança, trazer maturidade para a nossa fé. Amém?